No Le Monde, Lula diz liderar pesquisas porque brasileiros sabem que país pode melhorar. Em coluna publicada nesta quinta-feira, 16, no jornal Le Monde, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva explica por que ele é candidato à reeleição no Brasil. Não cometi nenhum crime e sei que posso fazer com que o país retome o caminho da democracia e do desenvolvimento, escreve o líder petista. Na coluna, escrita em primeira pessoa e assinada por Lula, o ex-presidente diz ter certeza que pode dar ao governo brasileiro toda a credibilidade necessária e trabalhar em prol dos interesses do povo. Sou candidato para dar dignidade aos pobres e excluídos, garantir seus direitos e a esperança de uma vida melhor, diz Lula. O líder petista também explica sua trajetória aos leitores do Le Monde, salientando que, apesar das dificuldades que viveu, aprendeu a nunca desistir. Em um país sem eleições diretas, sem direitos sindicais e políticos, em plena ditadura militar, foi criado o Partido dos Trabalhadores, em prol da democracia, relembra. Depois de perder 3 eleições consecutivas, provei, com o povo, que alguém de origem modesta poderia ser presidente, escreve, salientando que o índice de aprovação de seu governo, 87%, é a mesma de rejeição do atual presidente brasileiro, que não foi eleito. Lula também enumera as vitórias de seus governos, como a maior inclusão social da história do país. Tiramos da extrema miséria 36 milhões de pessoas e permitimos 40 milhões a aceder à classe média. A façanha levou ao Brasil um prestígio internacional excepcional, segundo o ex-presidente, que lembra que em 2009, o próprio Le Monde o designou como Homem do Ano, que não foi percebido como um mérito pessoal, mas uma marca de reconhecimento da sociedade brasileira. Sob o governo no PT, Lula relembra que o Brasil agiu na cena internacional para estimular a defesa do meio ambiente e a luta contra a fome. Fui convidado a todas as reuniões do G8 e ajudei na articulação do G20. Participei da criação dos BRICS e da Unasur, salienta comparando a situação do país atualmente. Hoje o Brasil se tornou no páreo da política estrangeira. Os líderes internacionais evitam visitar o país. Campanha de difamação. A situação é outra hoje, reitera o líder petista, que se diz vítima de uma campanha de difamação por parte da mais poderosa sociedade de imprensa brasileira e setores judiciários. Segundo o ex-presidente, os recuos democráticos e o prolongamento da crise econômica fazem com que a população sofra com desemprego, diminuição dos salários, aumento do custo de vida e desconstrução dos programas sociais. Mesmo na prisão, Lula ressalta que domina as pesquisas de intenção de voto, porque os brasileiros sabem que o país pode melhorar. Afirmando ser perseguido pelo judiciário, o ex-presidente reclama que sua casa e a de seus filhos foram vasculhadas, suas contas bancárias pessoais e do Instituto Lula foram revistadas, mas eles não encontraram nenhuma prova contra mim, nenhum crime a me atribuir. Lula explica que os 12 anos de prisão por fatos indeterminados foram determinados por um juiz parcial, que alega que o líder petista é proprietário de um apartamento no qual jamais dormiu, foi proprietário ou sequer tinha as chaves. Para tentar me impedir de disputar as eleições ou fazer campanha por meu partido, eles tiveram que ignorar os parágrafos da Constituição brasileira, ressalta. Luta pela inocência. O ex-presidente promete na coluna que continuará o combate para provar sua inocência e conservar seus direitos políticos. Como presidente, defendi, de todas as formas, a luta contra a corrupção e não aceito que me atribuam esse tipo de crime por meio de uma farsa judiciária, reitera. O líder petista também salienta que as eleições de outubro só serão democráticas se todas as forças políticas puderem participar de maneira livre e justa. Segundo ele, este é um momento para que o Brasil debata seus problemas e defina seu futuro de maneira democrática, pelo voto, como uma nação civilizada. Lula afirma que não estava em seus planos concorrer novamente à presidência, mas resolveu encarar o desafio diante do desastre que se abate sobre o povo brasileiro. Segundo ele, sua candidatura é uma proposta para que o Brasil reencontre o caminho da inclusão social, do diálogo democrático, da soberania nacional e do crescimento econômico justo e solidário.
o ex-presidente finaliza prometendo um país que voltará a se tornar referência no discurso mundial como defensor da paz e da cooperação entre os povos. O teatro do absurdo no Brasil. O que fazer com a candidatura de Lula? Seria importante que a justiça decidisse sobre a situação do ex-presidente sem esperar mais. O país precisa de clareza e não pode continuar brincando com fogo. A situação política do Brasil, há poucos meses da eleição presidencial, beira o absurdo se a última pesquisa CNT/MDA refletir a realidade. Teríamos, com efeito, o seguinte panorama, difícil de entender fora das fronteiras do país. O popular ex-presidente Lula da Silva, líder indiscutível do seu partido, o PT, na prisão e impossibilitado de disputar as eleições, obteria hoje no primeiro turno quase o mesmo número de votos que a soma dos outros 4 candidatos com maior apoio. Jair Bolsonaro, com 16,7%, Marina Silva, com 7,6%, Ciro Gomes, com 5,4% e Geraldo Alckmin com 4%. Juntos têm 33,7%, contra 32,4% de Lula. E isso mais de um mês depois de ele ser preso e com poucas chances de ser solto. Como se fosse pouco, no segundo turno o ex-presidente seria eleito com o dobro de votos que qualquer de seus competidores, e com 6 vezes mais, 49% contra 8,3%, que Michel Temer, o atual presidente da República. Porque se trata, então, de uma situação absurda. Porque Lula é um político condenado por corrupção em segunda instância a mais de 12 anos de prisão e, segundo a lei da ficha limpa, está impossibilitado de disputar eleições. E até poderia ocorrer que, antes da votação de 7 de outubro, o ex-presidente voltasse a receber uma segunda condenação, também por corrupção, enquanto ainda é réu em vários outros processos. No mesmo levantamento em que o ex-presidente aparece como vencedor indiscutível, outros dados revelam o absurdo da situação. Para 51% dos eleitores, a prisão de Lula é justa, e 49,9% a consideram injusta, enquanto 40,8% acreditam que Lula não poderá disputar as eleições. É um país claramente partido em dois. Não é estranho que, frente a esse panorama, o PT mantenha acesa a chama da esperança de poder arrancar do Tribunal Superior Eleitoral alguma saída jurídica que lhe permita, ainda na cadeia, disputar uma eleição que ele ganharia por ampla margem. Por isso Lula e seus mais fiéis correligionários do PT se negam a buscar um substituto para disputar a eleição, tentando assim capitalizar os milhões de votos que ele continua tendo. Daí que o partido tenha decidido que Lula será candidato até o momento em que a justiça determinar definitivamente se poderá ou não ser candidato a presidente. O problema é que o jogo é grave, porque essa incerteza poderia se manter mesmo depois de ter vencido a eleição, que até correria o risco de ser anulada se a justiça afinal decidisse que o ex-presidente era inelegível. Tudo isso em uma eleição tão importante, num momento tão crítico para o país, e com um PT que poderia se ver tentado, como já insinuaram alguns de seus líderes, a impugnar o resultado de uma votação em que Lula não figurasse. Voltaria a soar o alarme de um novo golpe, como foi no caso do impeachment de Dilma Rousseff, e o panorama político se tornaria ainda mais sombrio, se é que isso é possível. Diante dessa situação que recorda o teatro do absurdo, seria importante que os altos tribunais de justiça decidissem o caso Lula sem esperar mais, de um modo ou de outro, sem possibilidades de dúvidas, se não quiser continuar brincando com fogo, comprometendo a já grave incerteza e o desânimo dos eleitores, que ameaçam, como nunca no passado, com o castigo do voto em branco ou nulo. Se há algo de que necessita neste momento um país da importância do Brasil no continente americano e no tabuleiro mundial, é de clareza e celeridade judicial para que as eleições presidenciais possam se realizar com tranquilidade e segurança democrática, sem que sobre elas se abata a grave sombra da ilegalidade ou de jogos pouco limpos sob a mesa. Referência no discurso mundial como defensor da paz e da cooperação entre os povos.